A horta usada para o trabalho de ressocialização dos detentos do presídio Ferrugem, em Sinop, está abandonada. O motivo é que, segundo o diretor administrativo do Conselho da Comunidade, as atividades de reeducação dos presos em regime fechado estão suspensas desde o início do ano, o que, para ele, prejudica o detento e a sociedade. É direito e dever do preso. Direito no sentido de que, havendo a possibilidade de ofertar a condição de trabalho, ele pode e deve exercer, porque também é dever dele. E isso daí é um fator que hoje não se questiona mais. A ressocialização, no sentido de evitar que o indivíduo venha a cair novamente na criminalidade, é o trabalho que vai contribuir dessa forma. Tanto que, para as questões que nós temos a conhecimento, o índice de reincidência daqueles que saem do regime fechado diretamente para a rua voltam a delinquir num índice alarmante de 70% para lá. Ao passo que aqueles que saem do regime fechado e vão já em início de trabalho dentro desse regime, o índice de reincidência não chega a 15%. Então, mostra que o trabalho é um fator de ressocialização e que deve ser empreendido sempre. A cada 3 dias de trabalho, o reeducando tem a redução de 1 dia de pena. Além disso, ele ainda ganha um salário mínimo pelo serviço prestado. Em parte, a medida foi tomada após o Conselho avaliar que não havia necessidade do acompanhamento de um agente penitenciário durante a execução das atividades. Acontece que a Promotoria de Justiça de Sinop determinou que o reeducando deveria ser também acompanhado por um agente penitenciário para evitar uma possível fuga. A resolução do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária considera que o uso da tornozeleira é necessário para o trabalho externo, exceto se ele estiver no regime fechado e não estiver escoltado pela polícia, não citando o acompanhamento de um agente para esse tipo de trabalho. O trabalhador do regime fechado, o preso do regime fechado, ele pode sair para trabalhar fora da unidade somente com a tornozeleira eletrônica. Outras unidades no estado fazem o trabalho do preso externamente só com tornozeleira. E por que Sinop, então, com essa situação bloqueada? A presença do agente ali inibe, mas não quer dizer que impeça. Se o reeducando está imbuído do propósito de fugir, com certeza já tem tudo um esquema organizado e ele foge. Em nota, a Prefeitura de Sinop informou que o convênio tinha vigência até o dia 31 de janeiro desse ano e que passou por adaptações. Também esclareceu que antes os reeducandos beneficiados eram do regime fechado e que agora são do semiaberto, o que, segundo a Prefeitura, dispensa a necessidade de um agente penitenciário e transporte para buscar e levar os detentos da penitenciária. O gasto com alimentação passa a ser opcional. Tudo isso gera uma economia de mais de R$35 mil para os cofres públicos. É claro que, diante daquilo que já está sendo posicionado pela representação de classe dos agentes, eles querem receber do Estado, o que é justo, no nosso entender. Só que nós acreditamos que isso não vai acontecer tão já, porque a gente sabe como é que é a mobilização em âmbito de governo. E isso daí, então, se ficar dependendo dessa parte, efetivamente não vai acontecer. Claro que daquilo que nós fizemos anteriormente, não haveria problema nenhum no sentido de dar seguimento na questão de uma compensação pela hora extraordinária que ele estivesse trabalhando, dentro dos padrões justos. Só que agora a questão não depende mais de nós, depende exatamente daquilo que vier da decisão superior lá e do próprio grupo de trabalho dos agentes. Ainda de acordo com a Prefeitura, a prestação de serviços hoje é feita com 21 reeducandos do sistema semiaberto, que trabalham em serviços específicos. A primeira celebração desse convênio foi feita em 2011 e, desde então, vem sendo renovada anualmente. Nós estamos aguardando essa posição do tribunal, através da corregedoria, que ficou de editar esse normativo para padronizar essa questão da saída dos trabalhadores do regime fechado, que nós acreditamos que vai ser pontuado em cima da resolução, que é o que deve ser obedecido por todos, e daí por diante, para nós, já está resolvido o problema da presença ou não do agente, não vai ser mais uma questão que nós temos que preocupar.